Por quê? Porque eu já vi, vivenciei e já combati inúmeros abusos e faço isso até hoje. Pense você, eu, Cícero Goulart, sou formado em Direito, sou advogado há 15 anos, tenho 4 especializações, tenho um livro na área do direito do consumidor e uma das minhas das minhas especializações é no direito do consumidor e mesmo assim sou vítima dos inúmeros abusos ilícitos que acontecem com todo mundo. Agora pense você que é jovem ou que é estudante, está no ensino fundamental ou no ensino médio, ou você que nunca teve acesso ao direito do consumidor, nunca teve a oportunidade de ler o Código de Defesa do Consumidor, ou nunca se interessou por isso. Pense na sua mãe, pense na dona de casa, pense na sua tia, pense na sua avó que talvez passou a vida inteira para cuidar dos filhos, naquela época antiga não teve a oportunidade de ser alfabetizada, de ficar no colégio. Pense se eu, como advogado especialista na área do consumidor, sofro abuso no banco, com operadores de telefonia, nos colégios e em inúmeras outras situações, o que não fazem com esse tipo de pessoa. Então, essa prática deliberada de produzir prejuízo ao consumidor, de ter lucros aviltantes, de sempre se prezar a maior lucratividade possível, é o que eu denomino, é o que eu chamo de cultura do abuso. Então, o que é a cultura do abuso? É essa cultura que as empresas do Brasil têm de promover atos ilícitos, práticas abusivas, procedimentos contrários à leis para ter o maior lucro, para ter a maior vantagem econômica, desprezando os direitos e a dignidade do consumidor, desprezando quem é o consumidor e a vulnerabilidade deles. Então, ela não se preocupa em garantir a satisfação do seu consumidor, do seu cliente, mas ela quer lesar de propósito. Ou às vezes até não é isso, ou às vezes ela não regulamenta, não aprimora seus serviços porque não quer desembolsar algum valor, não quer investir do serviço na sua atuação final. Então, e ela só quer o vem a mim, só quer que o dinheiro venha a ela. Isso é o que eu chamo de cultura do abuso. Exemplos, vou dar exemplos para ficar claro na sua cabeça. Transporte coletivo urbano. Quem aqui nunca pegou o busão para ir para o colégio, para ir para o dentista, para o médico, para ir visitar uma tia? Quem aqui nunca pega ônibus, né? Não pega ônibus de transporte coletivo dia após dia? Você sabia que um ônibus lá em cima tem uma plaquinha com a lotação de número de pessoas sentadas em pé? Então por que as operadoras do transporte coletivo urbano ou metropolitano não respeitam isso? Falam, olha, só vou aceitar dentro do ônibus tantas pessoas sentadas e tantos passageiros em pé. Por quê? Por que entram, lotam o ônibus e você fica como uma sardinha, às vezes pessoas suadas ali, e alguns se aproveitam e passam a mão nas mulheres e tem aquela coisa deselegante. Por que as empresas fazem isso? Para ter o maior lucro. Eles não se preocupam com o seu bem-estar, que você chegue tranquilo ao seu local de trabalho, que você tenha paz e tranquilidade aonde você está indo, desde a sua origem até o seu destino. Eles não estão preocupados com você. Eles querem prestar o serviço e obter a maior lucratividade. Quer outro exemplo? Bagagens perdidas, bagagens extraviadas. Já é clichê, já é comum no Brasil e talvez até no mundo as operadoras, de aviação, as agências que não regulamentarem esse serviço de bagagens, não controlarem, não desenvolverem um software, um mecanismo ou contratarem pessoas para muito bem acompanhar todo o trajeto da bagagem. Elas preferem indenizar o consumidor ou o passageiro que teve a sua bagagem perdida, extraviada ou furtada, do que regulamentar todo um serviço. É mais barato para elas indenizar, custear. Outra questão, filas enormes em bancos. Poxa, na maioria das capitais brasileiras existem leis municipais que tratam do tempo máximo de atendimento ao consumidor, o tempo máximo que o usuário do banco, o consumidor, o cliente deve ficar ali esperando para ser atendido. E via de regra, varia de 20 a 30 minutos, vai depender do que diz a legislação local, a legislação municipal da sua cidade. Então, por que os bancos não colocam atendentes suficientes, colocam caixas suficientes? Pelo contrário,
fica tentando enganar o consumidor, coloca algumas cadeiras, né, para que o consumidor não fique muito tempo com a perna doendo, coloca um ar-condicionado para ficar mais agradável. Por que eles fazem isso? Não é isso, você não tem que dar cadeira, você não tem que dar ar-condicionado ou coisas supérfluas para iludir ou para fazer com que o consumidor espere de uma forma mais tranquila o tempo. Você tem que ser eficiente para que o consumidor ganhe tempo, que ele tenha vantagem, que o tempo dele seja útil para descansar em família, para ele produzir no seu trabalho, para ele investir nos seus estudos, para ele investir no que é primordial à sua vida. Isso também é cultura abusiva. E infelizmente nós temos muitos PROCONs bacanas, nós temos muitos órgãos de fiscalização que multam, mas infelizmente essa prática tem ficado mais relegada. Os bancos têm deitado e rolado em ultrapassar esse tempo máximo que a legislação coloca. E o judiciário, infelizmente, também tem se curvado, tem se inclinado em algumas situações a esse tempo também, dilatando esse prazo. Em Goiânia, em Goiás, nós temos essa lei que fala de 20 a 30 minutos, 20 minutos em dias normais e 30 minutos em vésperas de feriado, antes e depois. E o tempo máximo para atendimento é 20 a 30 minutos, então a depender do dia, dependendo da movimentação da agência bancária. Mas tem juízes não dando indenização quando o consumidor fica 40, 50 minutos esperando e comprova isso na justiça. O que é isso? Esse judiciário, esse juiz, está coadunando, ele está cooperando que esses procedimentos se perpetuem na sociedade. Então isso não pode acontecer. Mas duas coisas rapidinho, só para você entender a cultura do abuso. Contas abusivas da internet, de telefonia, de energia elétrica, descontos propositais na conta corrente. Eu conheço um gerente que descontou R$1 de cada correntista a mando do banco, e com a seguinte instrução: olha, todo mundo que vier reclamar, você devolva sem discutir imediatamente. Ou seja, quantas pessoas iriam reclamar por causa de R$1 de desconto na sua conta corrente? Melhor ainda, quantos iriam perceber? E das que perceberam, quantas iriam exigir ou iriam ao banco ou ligar para o seu cliente que estornasse aquele R$1 que é indevido? Um número infinitamente ínfimo, um número pequeno de consumidores, de correntistas iriam exigir isso. Ou seja, o banco, de uma forma astuta, maliciosa, ilegal, imoral, obtém essa vantagem de milhões de reais, porque são milhões de correntistas, e obtém o dinheiro seu e meu de uma forma degradante, aviltante. Então, isso é cultura do abuso. Então, sabe por que isso acontece? Essa cultura de ser lesado todos os dias e isso nunca termina, está sempre só aumentando e multiplicando? Porque eu e você, como consumidores, temos o costume de tolerar o ilícito, temos o costume de aceitar a prática abusiva. Existe um sistema econômico feito para te lesar, para obter a maior vantagem econômica e desprezar a sua pessoa, desprezar os direitos humanos, desprezar a dignidade, desprezar quem você é. Não importa quem você seja, ele quer que você pague aquela conta, pague aquele preço, custe o que custar. E quando você passa por cima desse abuso sem reclamar, sem buscar os seus direitos, sem, como a gente diz, fazer valer os seus direitos, sem usar a lei ao seu favor, que nós temos falado todos os dias no nosso Instagram, isso faz com que essa prática se dissemine e se alastre por toda a sociedade. Então, isso que chamamos de cultura do abuso, que é a conveniência de lesar deliberadamente, de propósito, de forma voluntária o consumidor, é muito interessante. Por quê? Eu leso milhares de consumidores ou milhões de pessoas e somente uma parcela ínfima da população, uma parcela pequena, busca os seus direitos. Somente uma parcela pequena reclama e quer que o seu problema seja corrigido. Reivindica uma indenização material, reivindica uma indenização moral, reivindica respeito à sua pessoa, à sua honra, à sua imagem, a seu direito de consumidor ou de usuário de um serviço público ou delegado. Então, você tem que fazer isso, você tem que fazer valer o seu direito e usar a lei ao seu favor. Quando o consumidor entender isso, que ele é responsável também pelo bem-estar próprio e das outras pessoas, as empresas vão começar a ver por outro espectro, por outro ângulo e vão pensar duas vezes em lesar o consumidor brasileiro. Então é por isso que acontece todos os dias esse procedimento abusivo, esse procedimento aviltante, né, degradante e constante, né? 1000 pessoas são lesadas, por exemplo, com contas de telefonia.
Quantas vão ligar para o call center ou exigir que a conta volte ou que a negativação está indevida? Uma parcela pequena. Tem muita gente que paga a conta para que não ter prejuízo, para não parar a sua vida. Hoje os dias são tão corridos, nós temos tantas responsabilidades pessoais e profissionais, a pessoa às vezes resolve até passar por cima. Sofrer um pouco ali de angústia, de constrangimento e deixar isso de lado, porque vai cansar, vai cansá-la. Isso cansa ela mentalmente, isso rouba a energia dela. Então, poucas pessoas vão ligar para o call center, vão procurar o PROCON ou vão procurar o judiciário para resolver as suas pendências, os seus problemas. Dito isso, você já consegue perceber o tamanho do problema, do quanto de dinheiro envolvido que há nisso, o quanto é conveniente e interessante lesar deliberadamente o consumidor? A cultura de abuso é uma beleza para quem é empresa, né? As gigantes do mercado, as gigantes empresas, enormes empresas de telecomunicações, operadoras de plano de saúde, de telefonia e por aí vai. Então, há um quadro terrível de inação do consumidor que favorece e incentiva mais lesões à torto direito, porque o consumidor não reage, ele não bate panela, ele não vai atrás, é muito pequeno. E agora eu quero te falar uma coisa para você. Não se deixe enganar. Você acha mesmo que uma empresa que manda uma conta errada para sua casa uma vez, ela não fez de propósito, que foi um simples erro? Mas e quando ela envia uma segunda vez, quando ela envia uma terceira vez, você já ligou, já reclamou no protocolo e desde o início você já fez um pacote específico de telefonia, de dados de internet ou de TV a cabo, você já contratou algo específico sob determinado preço e ela manda um preço muito maior. Isso é sem querer? Isso é de propósito para te levar, até porque são reiteradas infrações, né? E é interessante a gente estar falando isso. Você sabia que os bancos, as operadoras de telefonia, as operadoras de internet, principalmente os bancos, são os maiores litigantes do sistema judiciário brasileiro? O que é isso? Normalmente a administração pública, o setor público, logo seguido dos bancos e logo seguido das operadoras de telefonia, são os maiores litigantes do país. Os maiores causadores de processos judiciais de reclamações no PROCON do nosso país, do nosso Brasil. Ou seja, eles estão deliberadamente promovendo o caos, promovendo uma situação totalmente insatisfatória para obter o maior lucro, para obter a maior vontade e desprezando a sua pessoa. E quem que vai atrás disso? Por que isso se perpetua? Por que isso permanece? Porque eu e você ficamos assim. Então, isso é o que diz o relatório anual que o Conselho Nacional de Justiça, ou CNJ, faz, né? Que é o Justiça em Números. Ele também lança uma enciclopédia chamada Os 100 Maiores Litigantes Brasileiros. Então, isso já foi identificado, esse cenário, quais são os maiores litigantes, quais são as empresas que menos se preocupam com o consumidor e com as relações de consumo. Está tudo lá. Então isso não sou eu que estou criando, são dados, são estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, quem regulamenta o Poder Judiciário, são estatísticas do PROCON, espalhadas país afora, que testificam, que testemunham isso que eu e você passamos todos os dias. Então, esse desrespeito absurdo ao cidadão brasileiro me levou à revolta, verificando casos assim dia após dia durante toda a minha profissão, principalmente quando eu estive à frente da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Eu já disse para você, eu tive a honra de ser convidado a criar e ajudei a instituir a Defensoria Pública no Estado de Goiás. Essa instituição constitucional que cuida dos direitos e das pessoas menos favorecidas, aquelas que não têm dinheiro para pagar advogado. Ali eu via casos todos os dias de pessoas sendo pisadas todos os dias. E você acha que eram pessoas como eu, advogados? Você acha que eram médicos, que eram engenheiros? Até por não, porque essas pessoas normalmente possuem renda. Mas eram pessoas, senhorinhas do dia a dia, que não conheciam nada, que não viam TV, que não viam estudo, não sabiam a quem recorrer e não aguentavam mais. Pessoas honradas que não aguentavam mais ter seu nome bloqueado e ficar sem crédito no mercado. Elas precisariam do nome limpo para comprar, às vezes, o que comer, para ter um cartão de crédito, para postergar o pagamento dessa dívida e se desenvolver a sua família, de suster a sua família. Eu vi isso todos os dias com meus próprios olhos. E isso é revoltante, cara. Isso não dá nem para falar o que eu quero falar aqui. São palavras que tem que pôr
alguns padrões aí comportamentais não permitidos. Então, assim, era o trabalhador brasileiro, era a dona de casa, era a avó, era a mãe de família, era o ser humano todos os dias sendo tripudiado. E a gente não pode fazer nada. A gente tinha uma atuação limitada. Tínhamos acabado de criar a instituição e vejo isso até hoje, na minha atuação como profissional. E não só isso, eu sou vítima dessas práticas até hoje. Olha só, vou te contar aqui um caso muito interessante, muito bacana e lamentável que aconteceu com a minha família. Eu e minha esposa estávamos grávidos, que o marido também fica grávido junto com a esposa, não é? Então estávamos grávidos do nosso primeiro filho, o Noah. Ela devia ter em torno de 5, 6 meses de gravidez. E nós havíamos comprado o nosso apartamento onde a gente ia morar e estávamos fazendo uma reforma nele. Então ele estava todo quebrado, cheio de poeira. E nós compramos essa cadeira de um hipermercado muito grande aqui do Brasil, muito famoso, muito conhecido. Essa cadeira chegou, quando fomos montar, vimos que uma estava com defeito. Naquela lenga-lenga de reforma e tudo, dentro do prazo de arrependimento, que são 7 dias, nós vamos estar falando mais isso à frente do curso, né, para compras à distância, nós reclamamos com a empresa, não surtiu nenhum efeito. Reclamamos a segunda vez por e-mail, documentamos via o chat, não surtiu efeito. Ligamos várias vezes para a empresa, só aí já começa o abuso do consumidor. Você ser ignorado pelo seu fornecedor de produtos e serviços, né, por quem te vendeu. E não aconteceu nada. O que aconteceu? A minha esposa teve que procurar um site muito famoso de reclamações que chama Reclame Aqui. E ela foi lá, colocou toda a sua narrativa para falar, olha, a empresa tal me vendeu, veio errado. Ah, esqueci de falar, ela caiu dessa cadeira. Depois de montada, a Paula grávida caiu da cadeira. Eu esqueci esse item super importante. Ela poderia ter perdido o bebê ou poderia ter agravado a sua gestação ou acelerado o parto. Olha a gravidade de uma simples cadeira estragada ou não ajustada ou não bem montada ou com defeito pode fazer numa família ou com a vida de uma pessoa, com a alegria de toda uma família. E mesmo assim, a gente tendo comunicado tudo isso, a gente não procurou a justiça para processar, nós procuramos um resultado. Olha, me devolve a cadeira aqui, me dá uma com conserto, faltou peça, não está bacana, tem alguma coisa diferente. Depois de muito tempo, de muita dificuldade, eles se prontificaram a retirar essa cadeira e entregar outra, né? E a gente ter o crédito ou entregar outro produto. O que aconteceu? No dia combinado, eles falaram, olha, não tem hora para passar, então tem que ter alguém lá. Prédio, quem mora em prédio sabe, você não pode deixar a chave do seu apartamento, mesmo desocupado como o nosso em reforma, porque eles não aceitam. Se acontecer alguma responsabilidade ali dentro, é muito sério. Então minha esposa grávida foi para o prédio desde cedo e ficou o dia inteiro nas áreas externas do condomínio, porque ela estava quebrada, cheia de pó, ela grávida não ia ficar com barulho na cabeça pro neném, né? Então ela ficou o dia inteiro esperando e eles não passaram para pegar essa cadeira. Pense você, minha amiga, avisado, combinado, tudo com a empresa, não vai lá buscar a cadeira. A sua esposa grávida, sua mãe grávida, alguém. Beleza, fomos lá, depois de muito tempo, o que a gente fez? Vamos entrar na justiça. Depois de uns 6 meses, não sei quanto tempo, entramos na justiça, pro nosso azar, a juíza em primeiro grau, ela condenou na restituição do dano moral da cadeira e negou o dano moral. Como se a minha esposa caindo da cadeira grávida não tivesse direito a dano moral, só o valor da cadeira restituído. Nós recorremos e aí a turma recursal, com todo o acerto, reformou, deu indenização pesada para essa empresa, acabou com ela na sentença que esse procedimento abusivo ocorre por causa disso, por causa de juízes que toleram esse tipo de coisa e que possibilitam que empresas lesem e saiam ilesas desse tipo de coisa, e nos deu um dano moral bacana e tal. O dano moral pagou o dano, a raiva, o tempo que eu perdi para resolver isso? Nunca. O dano moral pagou o tempo da minha esposa grávida o dia inteiro à toa nas áreas externas do condomínio? Nunca. Pois é, se eu que sou advogado, se minha esposa que é advogada, eu tenho 4 especializações, eu tenho um livro na área do direito do consumidor, eu sou especialista na área do direito do consumidor pela Universidade Federal de Goiás. Se eu que sou assim, falei isso no e-mail, eles fazem isso comigo? Imagine com você, meu amigo. Pois então, você acha que é só esse problema da cadeira que eu passei? Vou te explicar 4 outros abusos que eu estou vivendo neste momento. Eu, Cícero Goulart, advogado especialista no direito do consumidor. Olha só, o primeiro se trata de um serviço que eu adquiri e foi lançado
3 vezes no meu cartão de crédito. Eu comprei por apenas uma vez, por um único mês, e foi lançado 3 vezes. O segundo se refere a um pacote de internet que eu coloquei na minha residência, não deu certo, eu cancelei dentro do período de arrependimento de 7 dias e a empresa não foi lá retirar e está me cobrando. E pasmem, eles conseguiram colocar em débito em conta. Eu realmente não tenho a mínima ideia. É a famosa cultura do abuso. O terceiro se refere a cartão de crédito, em que eu quis cancelar esse mesmo primeiro problema das 3 cobranças abusivas, informei a operadora do cartão que eu contratei só uma vez. Ela não me deixou cancelar ou contestar a dívida. Ela disse que eu tenho que resolver primeiro com a empresa. Olha só, falando para mim, especialista no direito do consumidor. Pois bem, eu deixei para ver onde dava e para falar também, para aprender um pouco mais desse mundo tenebroso que você passa todos os dias. Apesar que eu sabia que a qualquer momento eu poderia pedir o número de protocolo e a contestação da dívida e ela não me poderia se impor dessa maneira nunca. E o quarto problema que eu estou vivendo, acabei de viver aqui como advogado em Goiânia, Goiás, se trata de um banco que eu fui sacar um alvará de levantamento de importância de um cliente meu, fui sacar dinheiro para esse cliente com um documento que o juiz me deu, que se chama alvará, e a gerente me falou que eu não poderia sacar naquela agência, que eu teria que sacar só na agência onde o dinheiro está depositado. Mas como assim? É o mesmo banco, tem a mesma função. E olha só que coisa esquisita. A agência onde eu deveria sacar é a agência do fórum e estava no período de recesso forense, recesso natalino, né? O período aí que o fórum para. Então nem a agência estava aberta. Olha só, eu como advogado, especialista, passo por isso. Agora pense você na faxineira da sua casa. Pense no porteiro que te atende sorridente todos os dias. Pensa na sua vozinha querida, amada, bater no cobrador, pegar os dados dela, empurrar a revista nela, né? Sem querer. Eu tô com um caso desse no escritório, uma senhora instruída, e cobranças abusivas, sobre cobranças abusivas, produto que não param. Pense você em todas essas situações. Foi por esse e outros motivos que eu estou aqui hoje, chegando na sua casa, no celular, direto com você. Eu tô cansado, de saco cheio disso, cara. Eu vivo isso, eu sofro com isso. Imagine você. Então eu quero te dar as ferramentas para você sair dessa. Eu quero te dar orientação para você calar a boca desse povo, para você colocar o dedo e falar com propriedade. Aqui não, campeão. Aqui não, aqui conhece seus direitos. Baixa a bola aí. Aqui quem manda sou eu, consumidor. Eu tenho a lei ao meu favor. Eu sou vulnerável e você já está errado. Eu já estou certo quando eu começo. É isso que o Código de Defesa do Consumidor fala. É claro que ele não passa a mão na cabeça do consumidor, que ele pode aprontar, fazer algo errado, mas você já leva vantagem, você é a parte fraca da relação contratual. Então por isso que eu estou aqui com você e te convido a estar comigo nesse curso, compartilhando da sua dor, compartilhando de todas as raivas que você passa todos os dias por onde passa, né? Eu tenho certeza que você já se identificou com um desses problemas que nós tratamos aqui. Imagina os demais que nós vamos surgir, vamos estar falando aqui, né? Não pode entrar com alimentos no clube, não pode entrar com alimentos no cinema, eu vou contratar um empréstimo, estou precisando de dinheiro correndo, o banco só me empresta se eu fazer também um título de capitalização, ou um grupo de consórcio, enfim, uma série de abusos que você vivencia todos os dias.